Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dela, na verdade ela já está, né, nas tuas mãos, eu a conheço, convivo e sei que é serva do Senhor e totalmente dependente do Senhor. Então fala através dela, nós queremos ser ensinados, advertidos, exortados e edificados nessa noite. Usa, Senhor, como profeta, como ensino, né, como mestre. Em nome de Deus, nós queremos aprender a Tua palavra para pôr em prática na nossa vida. Então nós queremos sentar, aquietar o nosso coração e receber essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que ela seja uma bênção e nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus, amém. Vai pegar o teu microfone, meu? Amém. Quantos acreditam que Deus pode falar com você nessa noite? Então vira para o seu irmão e fala assim, não durma. Eu já estou avisando agora, porque senão a gente fala no meio da palavra, acho que está falando para alguém que está dormindo. Não, eu estou avisando agora, por causa do horário, né? Fora da nossa rotina. Então olha no seu irmão e fala, não é por mal, mas não dorme. É uma experiência horrível. Deixa eu contar para vocês isso. Tenho certeza que alguém já passou por isso. É uma experiência horrível quando você começa a conversar com seu marido à noite, né? Vocês já deitaram, daí você começa a discutir uma relação, né? Enfim. De repente você escuta assim. Né, mãe? Tá vendo? É horrível. Então Deus quer. Não. Então assim. Deus quer falar com você, por isso não durma, porque é horrível Deus querendo falar com você e você puxando os cochilos, né, irmão? Então diga assim, vou dormir. Aleluia, eu acredito em você. Quantos aqui podem agradecer a Deus pelas promessas que se cumpriram, algumas promessas na sua vida que se cumpriram em 2015? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por sonhos que você realizou em 2015? Levanta a mão. Amém. Agora não levante a mão, mas quantos de nós esperamos alguns outros sonhos que não se realizaram e algumas outras promessas que ainda não se cumpriram e ficamos um pouco frustrados, entristecidos pelas lutas, por não ter alcançado? Não levante sua mão, mas todos nós. Uma coisa ou outra que nós esperávamos não foi exatamente como queríamos, não aconteceu ainda e nós nos frustramos. Então jogamos toda a nossa expectativa para 2000 e não faça assim. 2016 não pode dar nada a você, sabia? Ele é só um período de tempo, no tempo. As pessoas jogam tanto a sua esperança num título 2016, eu quero dizer, a sua esperança continua sendo Jesus, o Cristo. Ele foi a sua esperança desde que você o conheceu. Todos os anos, foi o ano de 2015, será o ano de 2016, 17, 18, 19, 20, até que ele volte. Ele é a sua esperança. Diga amém. Quantos de nós, então, podemos dizer que temos sonhos, agora sim eu quero que você participe comigo. Temos sonhos, temos promessas que acreditamos que é de Deus para a nossa vida para 2016. Levante a mão. Glória ao povo sonhador. Isso é bom, porque quem não sonha não alcança. Então deixa eu ver de novo. Quem tem, levanta a mão. Ai, merecia uma foto isso. Quem poderá nos segurar? Não é quem poderá nos salvar, viu amor? Quem poderá nos segurar? Ninguém. Nós vamos expandir mesmo para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Não é? Porque temos sonhos e como igreja nós temos um grande sonho esse ano. Qual é? O novo templo. Vira para o seu irmão e fala, se você não tem sonho nenhum, sonhe conosco. Fala para ele qual é o sonho. O milagre do novo templo. Quantos creem nessa promessa, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Oh! Glória! Eu acho que pode ser mais alto. Eu creio! Aleluia! Aleluia! E eu quero hoje te motivar a sonhar. Eu quero motivar você a crer nas promessas de Deus. Então, por favor, me acompanhe e seja ministrado pelo Espírito Santo aí no seu coração. Amém? Toda palavra que sai da boca de Deus, Ele é fiel e tem poder para cumpri-la. Vamos repetir tudo isso?
Diga assim: toda palavra que sai da boca de Deus, diga forte, Ele é fiel e tem poder para cumpri-la. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia em Salmos 145. Salmos 145. Versículo 13. A parte B do versículo. Finalzinho do versículo diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Vamos ler junto, diga: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Se você crê na palavra de Deus, diga amém. Em Salmos 119, versículo 162. Salmos 119, versículo 162. Diz assim: eu me alegro na tua promessa. Vamos repetir parte A do versículo. Eu me alegro na tua promessa. Vira para o seu irmão e fala: eu me alegro na promessa de Deus para a minha vida. Você se alegra mesmo, querido? Eu quero declarar ao seu coração que nessa noite Deus coloque sonhos dele no teu coração. Que nessa noite você volte a sonhar as promessas de Deus para a sua vida. Que nessa noite você decida caminhar em direção às promessas de Deus. Feche seu olho e comece a orar um pouco. Coloque isso diante do Senhor. Deixa o som sair da sua boca, ninguém vai estar escutando. Mas eu quero realmente que você coloque: Deus, tu sabes os sonhos que eu não alcancei. Tu sabes as coisas que eu almejei e me frustrei. Deus, eu não quero desistir dos sonhos, eu não quero desistir das promessas. Coloque os teus sonhos no meu coração. Traga a tua promessa ao meu coração para que eu me apoie nela. Eu quero nessa noite me alegrar nas tuas promessas. Eu quero crer que tu és fiel para cumpri-las, todas elas. Eu creio que nenhuma das suas promessas se perdem. Comece a orar com o teu clamor, querido. É preciso que você coloque diante de Deus tudo que você tem aí no seu coração. Se for frustração, coloque essas frustrações diante do Senhor. Eu não sei como você está acabando o ano de 2015, mas eu sei que o Senhor tem coisas grandes para você em 2016. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro que o seu coração se abra para crer nas promessas de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo encha o seu coração de fé e ousadia. Quem é esperto, diga: eu recebo. Porque sem fé e sem ousadia nós não conquistamos promessa. Então fala: sem fé e ousadia eu não conquisto promessa. Então nós precisamos nos levantar nessa noite, não somente como sonhadores passivos, mas precisamos levantar como sonhadores, cheios de fé e de ousadia, e partimos rumo à promessa. Diga amém. Querido, é importante você saber, para ser um conquistador de promessas, que Deus é quem promete e você não tem parte ativa nesse negócio. A promessa vem de Deus e do coração de Deus. Deus não fez a promessa para você quando Ele te criou, você sabia? Ele fez você para a promessa. Ele tinha algo para você. Aliás, Ele tinha um plano maior e Ele criou você com as características necessárias para ser naquele lugar. Assim como foi com José, assim como foi com Moisés, assim como foi com os grandes homens e mulheres de Deus. Deus tinha propósitos maiores e fez alguém para cumprir o propósito. Onde está isso? Quando Deus chamou Neemias, Ele disse: eu te chamei pelo teu nome. Desde o ventre da tua mãe, eu te chamei. E te chamei como profeta das nações. Então significa que já era promessa para a vida de Neemias. Antes mesmo dele ser formado, Deus planejou: eu farei um profeta às nações. E ele se chamará Neemias.
Jeremias. É tudo Ias. É porque isso aqui não estava aqui, eu confundi os nomes. Vocês estão entendendo? É Jeremias ou Neemias? Ah, não, só para saber se vocês sabiam. Tô brincando, gente, eu confundi mesmo. Então, presta atenção. Antes mesmo, Deus tem propósito, Deus tem promessas, Deus tem os sonhos. Ele não errou quando Ele disse isso para você, porque Ele te fez para isso. Diga amém. Amém. Aleluia. Vai enchendo o seu coração de fé. Então, quem promete é? Vira para o seu irmão e fala, quem promete é Deus. Quem cumpre a promessa é Deus. Mas aí é que tem muita gente que se engana. Tem gente que acha que eu é quem vou fazer essa promessa se cumprir. Deus promete, agora eu tenho, através dos meus méritos, fazer com que essa promessa se cumpra. Querido, não é assim. Talvez é por isso que muitos de nós não alcançamos ainda algumas promessas. É preciso você entender que Deus é quem promete e Ele é quem cumpre. Vira para o seu irmão e fala assim, Ele cumpre. Às vezes a gente fala um Ele cumpre como se fosse coisa tão pouca, mas no dia a dia a gente se debate tentando fazer com que a promessa seja cumprida, sim ou não? Mas a gente precisa voltar a entender, Ele promete, Ele cumpre. Pastor, então o que eu tenho que entender para alcançar a promessa? Você tem que entender que entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre o sonho e a concretização de um sonho, existe um tempo. E este tempo, eu dou o nome nessa noite de processo. Então, entre a promessa e a concretização da promessa, existe um, mais alto, existe um processo. O que é um processo? Processo é um método, é um modo de fazer algo. Processo é um conjunto de coisas para se obter um resultado. Conjunto de, nesse caso, conjunto de situações, conjunto de coisas que Deus faz na sua vida para obter um resultado. Qual o resultado? Te preparar para alcançar a promessa. Sabe qual é a sua parte ativa no negócio? O processo. Diga amém. Quem faz a promessa é? Quem cumpre é? A tua parte ativa nesse negócio é dentro do processo. Diga aleluia. É ali que você precisa se mover em fé e em ousadia. É dentro deste processo. Querido, eu creio. Eu creio como igreja. Eu creio como família em promessas de Deus para a minha vida. Oro por elas. Eu creio como pessoa, como indivíduo, em promessas de Deus para a minha vida. E eu sei que você também tem as suas e crê. Sim ou não? Mas eu e você precisamos entender que desde que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, até que ela se cumpra, eu e você entramos em um, e o processo realmente importa. E este é o nome dessa palavra. Vira para o seu irmão e fala assim, o processo realmente importa. Então, há coisas que eu e você precisamos saber sobre este processo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda neste processo é que para cada promessa de Deus haverá um mar de impossibilidades. Vira para o seu irmão. Gente, não fica bravo comigo, eu gosto de fazer assim. Vocês me aturam, tá? Então vira para o seu irmão e fala assim, para cada promessa haverá um mar de impossibilidades. Gente, isso é tão sério. Deus não prometeu para o povo de Israel que ia tirá-los do Egito e levá-los para uma terra prometida, sim ou não? E eles foram livres do Egito, sim ou não? E quando eles saíram de lá, eles entraram no... Ah, não, gente, daqui para lá tá todo mundo dormindo, vamos lá. Eles entraram no... Aí vocês acordaram eles, viu? Então, quando eles saíram, eles entraram no processo. E neste processo, logo de cara, o que aconteceu? Pararam na frente do quê? De um mar impossível de atravessar naquele momento. Queridos, quando nós entramos num processo, nós vamos deparar com impossibilidades. Quando Deus promete algo, quando Deus coloca um sonho dele no seu coração, a impossibilidade, o mar de impossibilidade vai aparecer.
Eu não estou trazendo nada de ruim para o seu 2016. Muito pelo contrário, eu quero te ajudar no processo. Diga amém. Quando Deus foi me dando essa palavra, eu refleti muito. Eu digo, Deus, eu não abro mão das tuas promessas. Eu creio em todas as tuas promessas para a minha vida. Me ajuda no processo. Me ajuda no processo. Eu quero que seja essa sua oração hoje. Haverá um mar de impossibilidades. Por que haverá um mar de impossibilidades? Porque é nessa hora, é nessa situação, é neste lugar que você decide crer ou não crer. É neste momento, quando Deus promete, você se depara, é impossível. Aí Deus fica quieto. E Ele diz, agora você crê ou você não crê. Porque o povo creu, eles atravessaram o mar a seco. Ah, pastora, mas aí foi fácil, a água já tinha se aberto. Então tá bom, abre 2 murão enormes. Já imaginou isso, gente? Ah, mais ou menos, vocês assistiram, né? Mas, vamos, olha, pensa num negócio enorme de água de um lado e do outro. Abriram. Eu vou passar, o negócio é longo. Já pensou se no meio, sei lá, sopra um vento diferente? E aquilo desaba em cima de mim? O que passou na cabeça desse povo? É o que passa na sua. Deus começa a abrir caminho no meio do mar para te incentivar a crer. Mas, queridos, não pense que Ele vai levar você. Ele vai pegar na sua mão, vai te puxar à força. Não, você precisa decidir crer. Quando Moisés estava clamando a Deus, Deus disse o que a ele nessa situação? Diga ao povo que marche. Deus está dizendo para você hoje, você crê, então caminhe em direção à promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você crê, então caminhe em direção à promessa. Vira para o seu irmão e fala, você crê? Pergunta, diante da impossibilidade, você vai ficar parado ou vai marchar? Quantos entendem que diante de cada sonho, diante de cada promessa, haverá um mar de impossibilidades? Quantos acreditam, creem nisso, porque já viveram isso? Quantos já viveram isso? Haverá. Mas é neste lugar que você vê a mão poderosa do Deus do impossível. É neste lugar que você vê o agir do Deus do impossível. Tem gente querendo ver o agir do Deus do impossível, mas não querem estar diante do mar da impossibilidade. Eu quero experimentar os milagres impossíveis de Deus, mas não quero estar diante das impossibilidades. Não existe isso, irmão. Não tenha medo. Creia somente. Decida crer hoje. Deus prometeu. Ele mesmo é fiel para cumprir. Ele não se esquece das suas promessas e nem se arrepende delas. Creia e você verá a mão, o agir do Deus do impossível. Quantos acreditam nisso? Qual é o mar de impossibilidade? Quero que você reflita um pouquinho agora. Qual é o mar? Quais são os mares de impossibilidade que estão diante de você, diante de algumas promessas? Nós temos, por exemplo, o sonho de ampliarmos os nossos limites como igreja. Qual é o mar de impossibilidade? Eu verei a mão do Deus do impossível. Eu decido crer. Se como igreja você consegue crer, decida comigo nessa noite começar a caminhar rumo a isso. É promessa de Deus. E nas suas promessas se dividiu aí na sua família. Deus prometeu que salvaria a sua casa toda. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez Deus prometeu isso para você. E você tem se apoiado nessa promessa do Senhor. E de repente você viu um mar de impossibilidade chegando, se aproximando, está diante dele. Eu quero dizer, creia. E você verá a mão do Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. Repita, igreja, diga, não há impossíveis para Deus.
Eu acho que pode ser mais forte. Então eu quero que você se levante, você que entende que tem um mar de impossibilidade para você passar, se levante aí no seu lugar. Você que reconhece um sonho, uma promessa de Deus para sua vida, e entende que tem um mar de impossibilidade para você passar. Você vai declarar essa palavra comigo: não há impossíveis para Deus. E você vai começar a orar em línguas um pouco, com seus olhos fechados, e você vai ver pela fé que este mar se abrirá. E o Senhor vai falar aí no seu coração que Ele vai abrir o mar. Deixa Deus falar com você. Vamos repetir junto: não há impossíveis para Deus. Você pode começar a orar em línguas aí no seu lugar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, levanta um povo com coragem. O primeiro passo é crer. Creia, diz o Senhor. Você precisa crer para que o mar se abra. Você precisa crer para que o mar se abra. Você precisa crer para que o mar se abra. Creia. Não olhe a profundeza. Não olhe a quantidade de água. Não olhe a imensidão do mar. Não olhe a impossibilidade. Olhe para o Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Creia. Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. A tua cura. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ore, ore, ore. O mar pode se abrir. Ative as águas. Ative o agir poderoso de Deus. Pela tua fé agora. Decida crer. Decida crer. Decida crer. Contra o mar de impossibilidade. Decida crer. Decida crer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O mar se abrirá. O mar se abrirá. O mar se abrirá. Deus só precisa que você creia. Creia. Não fique com medo do mar da impossibilidade. Não tenha medo. Não pare a sua caminhada. Oh! Decida crer. Decida crer. Pegue na mão do irmão que está do seu lado e diga assim: no processo. Olha no olho dele e diga: é preciso começar crendo de verdade. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê. Eu creio. Eu creio que o mar se abrirá. Aleluia. Você pode sentar. Ousadia e fé para essa noite. Enquanto você senta, diga: eu quero. Ousadia e fé. Aleluia. Então, neste processo, vamos repetir o que é o processo. É a maneira, é o método, o modo pelo qual Deus trabalha na sua vida para te preparar para alcançar a promessa. Quantos entendem isso? Quantos estão dentro de um processo? Claro, porque você tem promessa para a sua vida, você já está dentro de um. E a primeira coisa é o seguinte: você precisa crer para caminhar. Senão você está dentro do processo, mas está parado. E parado não alcança a promessa. Vamos caminhar? Depois de um mar de impossibilidades, você pode vencê-los, mas certamente isso não é praga. Muito pelo contrário. Nós cristãos precisamos encarar isso de uma forma muito boa. Mas certamente no processo, você vai parar no deserto. Você vai passar por um deserto. Ninguém falou amém. É tenebroso, né? Deixa eu falar para você, não é não. Não é tenebroso. Deserto faz parte de quem quer alcançar a promessa. Não há promessa sem deserto. Abra sua Bíblia em Deuteronômios 8.
de 10 a 18, diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou do deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Presta atenção. Por que quando Deus promete alguma coisa para você, um sonho para se realizar, precisa ficar óbvio para você que é impossível? Porque você precisa entender, quando você conquistar, que o mérito é totalmente de Deus, não é mérito seu. Por isso, Ele te conduz rapidamente para o deserto, porque é lá que Ele vai mostrar para você que você não é capaz, por si só, de alcançar a promessa. Quanto você depende de Deus. Querido, deserto é o lugar onde você... É um lugar, né, que mostra as nossas dificuldades. E dentro dessas dificuldades, as nossas necessidades ficam expostas. Deserto é um lugar onde você é tentado a murmurar. Deserto é um lugar onde você é tentado voltar para o Egito. Mas principalmente, deserto é o lugar onde o seu velho homem tem que morrer. Por isso que nós, cristãos, não podemos ter medo do deserto. O deserto não é algo ruim. O diabo pintou como se fosse algo ruim. Diga, não é. Você não foi feito para morar do deserto, porque Deus tem uma terra boa para você. Diga amém. Mas você vai passar por desertos antes de herdar as promessas, porque é ali que Deus te forja. É ali que o seu velho homem morre. E se eu e você não quisermos deserto na nossa vida, não temos promessa. Ficamos aquele crente que nunca alcança nada, chorando diante do mar da impossibilidade ainda. Mas esse não será mais você. Você vai sair daqui essa noite cheio de fé e de coragem. Mas é lá no deserto que o seu velho homem tem que morrer. Vamos pensar comigo. O povo tinha sido livre do Egito. Deus tirou com mão poderosa. Abriu o mar vermelho, o povo passou. Então eles entraram no deserto árido. E eles começaram a quê? A necessidade deles começou a mostrar o quê? O coração deles. Quantos estão comigo? Diga amém. Então a necessidade deles começou a mostrar o coração. Eles começaram assim: acaso não tinha túmulo no Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Porque lá a gente tinha carne, aqui a gente está cansado desse pão vil. Era o maná, pão que Deus estava dando do céu. Olha o coração do velho homem. O meu e o seu não é diferente. Hoje começamos a murmurar por pequenas coisas e nos esquecemos que a nossa família foi restaurada, que você já foi curado, que seus filhos foram curados, que Deus os prosperou. Você se esquece de onde que Deus te tirou e de repente começa a murmurar por coisas tão bobas e tão pequenas, revelando o seu coração. As necessidades que passamos no deserto, elas revelam o nosso coração. Revelam a nossa incredulidade, revelam o nosso egocentrismo, revelam a nossa vaidade. Sim ou não? É só começar a passar pelo deserto que a gente se revela para nós mesmos, porque Deus já nos conhece. E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 8:2, diz assim, eu vou ler para você.
Lembrem-se de como o Senhor os conduziu por todo o caminho no deserto. Quem conduz no deserto? Deus. Então, o deserto é coisa do diabo para a sua vida? Os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Querido, no deserto é onde você tem que decidir morrer para as suas vontades carnais. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito luta constantemente contra a nossa carne. Eles são muito diferentes. Enquanto a carne quer uma coisa, o espírito te diz para seguir algo em Deus, sim ou não? Eu quero dizer uma coisa, é ali no deserto que você escolhe morrer para a carne e viver para Deus. Deserto é um lugar difícil, mas é o lugar onde o cristão é forjado. É ali que você é preparado para encontrar com Cristo na glória. Vira para o seu irmão e fala assim, não corre do deserto, não. Eu não quero que você tenha o mesmo choque que eu. Caleb tem 12 anos atrás, mais ou menos, estava no dia do meu aniversário, e eu tenho costume nesse dia de buscar de Deus uma direção para um novo ano na minha vida. Se Deus tem algo para mim no novo ano, às vezes Ele dá uma direção muito certeira. E aí eu estava lá, tinha gente em casa, e Deus falou, vai lá, eu quero falar com você. Eu fui para a sala, peguei a palavra de Deus e abri um texto em que falava sobre deserto. E aí a voz de Deus, que é clara, nítida, falou ao meu coração assim, este ano, você está entrando num... Eu fechei a Bíblia e falei, não, olha, isso é coisa do diabo. O diabo me tirou de lá, não, já estava dos meus amigos trazer aqui para pôr coisa minha na minha cabeça. Isso aí não é de Deus, não. Acho que Deus quer deserto para alguém. Fechei a Bíblia, não li. E voltei para a festinha que estava lá no fundo do meu quintal, né, com os irmãos da igreja. Fiquei lá. Irmãos, eu fui dormir, não peguei a Bíblia de novo. Porque vai que Deus falava mesmo do deserto. Eu queria dar um jeito de mudar essa situação. Eu não peguei nada. Está lá na minha agenda, tenho guardado para você ver. Está lá, nada escrito. No outro dia, nada também. Só oração e adoração. Nada de leitura da palavra, porque vai que Deus mostra mais alguma coisa. Resumindo, 1 mês e pouco depois, esqueci desse negócio de deserto, queria nada com deserto não. Abria logo em Salmos, que falava só coisa boa. Para não ter perigo de catar um deserto. Nada de... Enfim, queridos, 1 mês e pouco depois, 2 meses, eu comecei a apresentar, né, o pânico, a síndrome do pânico. Quando eu comecei a apresentar isso, a voz do Espírito Santo lá no meu coração falou assim, você está no processo, já é o deserto, esse é o deserto que eu te falei. E agora é a voz de Deus mesmo. Porque agora eu queria uma resposta. Porque agora o que eu queria era sair disso. E aí eu fui buscar o Deus. E Deus é lindo. Ele me levou e me falou tudo que eu precisava saber sobre o deserto. Ele disse, Renata, você vai passar por um grande deserto. E você vai ter que ser fiel nesse deserto. E eu preciso tirar coisas da sua vida. Queridos, foram 2 anos e meio de deserto árido, né, amor? 2 anos e meio de um deserto sofrível. Mas Deus tirou muita coisa da minha vida. Mudou prioridades erradas. Me mudou como esposa. Eu não era uma esposa submissa. Tinha prioridades diferentes. Deus não tinha o centro do meu coração. Ele ocupou o centro do meu coração. Deus fez muita transformação na minha vida em 2 anos e meio. Quando Deus me propôs esse deserto, eu achei que isso não era bom para mim. E eu digo hoje, porque eu refleti muito sobre isso hoje na minha casa, enquanto estava preparando isso para vocês. Se hoje Deus me falasse a mesma coisa, eu vi a fidelidade de Deus, eu diria, se o Senhor estiver comigo nesse deserto, então está tudo bem. Porque depois de um deserto tem promessa. E hoje pastoreamos nessa cidade, nessa igreja. Ele passou pelo deserto dele e esse foi o meu. Mas porque passamos pelo deserto, o Senhor nos deu uma terra.
O Senhor foi tão claro, querido. Nós estávamos nesse processo de transição, tínhamos acabado de mudar para cá. Não tínhamos sonho com igreja, nada. Ajudávamos a pastorear lá em Tanabi. Esse era o nosso sonho. O nosso sonho era voltar para lá. Então Deus começa um processo de deserto para mudar o nosso coração em vários aspectos. E um destes aspectos, Deus, através desse deserto, começou a colocar amor no meu coração por essa terra. E eu me lembro um dia em que um anjo passou, eu estava chegando em casa, tendo uma crise de pânico, estava sozinha. A crise estava começando a desencadear, então eu fui rápido para a porta. E eu lembro do anjo ter passado, e ele disse assim para mim: Deus está dizendo que tem mais, ele está perguntando se você aguenta. Na hora que eu olhei, o anjo já estava longe, e eu entrei. Entrei em casa, ajoelhei, a presença de Deus era tão forte, que eu só abri a porta e eu já caía no chão chorando muito. Eu me lembro como se fosse hoje, porque deserto na nossa vida marca tanto a nossa vida, porque nos transforma tão profundamente, que nós nos lembramos de todos os detalhes, para nunca nos esquecermos de que Ele prometeu, Ele cumpre e Ele me preparou. Eu me lembro que eu ajoelhei ali, chorei muito. E a única palavra que eu consegui dizer ao Senhor, eu não consegui, a minha vontade era dizer: Deus, tem misericórdia, o Senhor não sabe que eu não estou aguentando mais, minha família não está aguentando mais. Mas porque um dia eu criei diante de um mar de impossibilidades. E eu cria que aquele deserto, Deus estava proporcionando para me forjar. Da minha boca só saiu esta frase: Tu conheces a minha estrutura e sabes que eu sou pó. E eu chorava muito e só repetia isso. Tu conheces a minha estrutura e sabe que eu sou pó. E depois de ter chorado muito e repetido isso várias vezes, eu disse: se o Senhor disse que eu aguento, se o Senhor acha que eu aguento, se o Senhor sabe que eu aguento, eu aguento. E eu me levantei, tendo a certeza de que haveria mais um tempo de um deserto mais rígido. Mas, queridos, depois de uns 6, 7 meses, eu saí desse deserto triunfantemente vitoriosa. E hoje eu olho o quanto Deus me preparou e quantas promessas nós herdamos depois de um processo de deserto que nos forjou e nos preparou. Não tenha medo de desertos. Deixe o Senhor te conduzir, seja por qual deserto for. O Senhor te conduzindo, tudo vai ficar bem. Se você quer promessa e rejeita deserto, você não alcança promessa nunca. Vai chegar no final de 2016 e você vai estar frustrado, jogando toda a sua expectativa em 2017. Isso é a maior hipocrisia que o povo faz, gente, é ou não é? Eles se lançam, acaba um ano como se estivesse tirando um peso de cima, se lançando para um novo ano, achando que esse ano é um milagre, coisas vão acontecer. Não, que é sempre assim. Existe um... Vira para o seu irmão e fala: existe um processo. Primeiro passo é crer, mesmo diante de um mar de impossibilidade. O segundo passo é não temer o deserto. É no deserto que você precisa morrer. É o seguinte: ou você morre no deserto, ou o deserto vai matar você. Pastora, não é a mesma coisa? Não. A primeira, você morreu, você quis. A segunda coisa é: ele matou você sem você querer. Isso aconteceu com o povo. Só não aconteceu com Josué e Caleb, porque eles foram diferentes. Eles morreram no deserto. Os outros foram mortos pelo deserto. Vocês estão entendendo a diferença que eu quero fazer esse paralelo? Você precisa deixar o velho homem morrer, tirar as coisas do Egito da sua vida. É através do deserto que Deus vai tirar aquilo que foi impregnado no seu caráter, aquilo que está incrustado no seu coração e nas suas vontades. Deus precisa tirar tudo isso para te preparar para a promessa, para a terra boa que Ele te prometeu. Se tivesse uma outra forma, Ele faria, mas é ali no deserto que Ele prepara você, irmão. Creia nisso.
Suporte isso. Confie em Deus. Porque é só no deserto que você vai ser dirigido por vento, por nuvem e fogo. Diga amém. É no deserto que você vê milagres de Deus acontecendo. É no deserto que você vê o suprimento de Deus, assim, no momento em que você precisa, é ali no deserto. É no deserto que a sua fé é cada vez mais motivada. É no deserto. É no deserto que você é fortalecido no seu homem interior. Porque o seu homem carnal vai morrendo dia após dia. Então vira para o seu irmão e fala assim: você tem muito para morrer ainda. Quantos têm muito para morrer ainda? Eu tenho. Então cuidado. Porque diante dessa situação, nesse processo, se você murmurar, o deserto acaba matando você. Se você for impaciente, o deserto acaba matando você. Você precisa desejar matar o seu velho homem ali e se levantar com a mesma força de Josué e Caleb, com fé e ousadia. Qual foi o espírito que a palavra de Deus diz que estava em Josué e Caleb? Um espírito diferente. Porque aquele povo ainda vinha com aquele ranço do Egito, sem se deixar moldar ou forjar-se por Deus. Mas Josué e Caleb tinham neles um outro espírito. Se deixaram moldar, se deixaram ser conhecidos pelo Deus vivo. Quiseram entender e crer em cada promessa de Deus. Passaram a conhecer um Deus que era poderoso para guerrear por eles. Josué e Caleb, ao espiarem a terra prometida, viram de forma diferente dos 10 espias, porque neles havia um espírito diferente. Eles entendiam que não era por sua própria força que eles conquistariam a terra e venceriam aqueles inimigos. Eles já entendiam, eles já tinham sido forjados, eles já entendiam que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, é quem guerrearia por eles. E que a vitória viria por aquele que prometeu. Agora eu pergunto, nos desertos que você passou em 2015, terminou, você deixou Deus terminar o trabalho na sua vida? Ou você está andando já faz 40 anos nesse deserto e a promessa não se cumpre? Talvez não faça 40 anos porque somos muito novos. Eu me incluí, percebeu? Talvez faça 10 anos, 5 anos, 3 anos que você está andando num deserto, mas nunca chega a alcançar a promessa porque não permite que Deus complete a transformação na sua vida. Até quando? Vira para o seu irmão e fala: até quando você vai ficar nesse deserto? Fala assim: Deus não quer que você more aí não. Aprenda logo. Fala para outro irmão, porque esse não gostou. Fala para ele: até quando você vai ficar nesse deserto? Para não falar para quem você conhece. Um vira para quem está de trás, atrás, outro vira para quem está na frente e fala assim: até quando você vai ficar murmurando aí nesse deserto? Do que adianta você ficar murmurando aí no deserto? Não adianta nada, irmão. Murmuração, impaciência não tira você do deserto. Mas render-se totalmente ao Senhor, dizendo: eu escolho morrer para as minhas vontades. As minhas necessidades carnais não vão sobrepor a vontade do Senhor para a minha vida. Eu me rendo. Deus está esperando que nessa noite você responda isso ao Senhor. Deus está esperando que você diga: eu escolho morrer para que tu vivas em mim. Quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa foi o deserto da necessidade, sim ou não? Necessidade de pão, fome. Então, tipo assim, se você não satisfazer a sua vontade normal, você vai morrer. E qual foi a resposta de Jesus? Nem. Fala: viverá. Aquilo que aparentemente o diabo estava falando para ele: você vai morrer se você não comer.
Ele disse, eu viverei pela palavra. Quando você escolhe matar seu velho homem, dizer não às suas vontades carnais, que são contrárias à vontade de Deus, é aí que você encontra vida e paz. Descobriu o segredo? Descobriu o segredo? Quantos entendem que desertos são necessários na nossa vida? Diga amém. Quantos não estão mais com medo? Se o deserto vier e Deus está dizendo que passa com você, você pode dizer, eis-me aqui. 80% levantou a mão, vou dar uma oportunidade de novo. Porque é o seguinte, você pode ficar onde você quiser, meu irmão. Vai aí, ficar tomando água da rocha. E também eu estou tomando água da rocha. Eu vou nadar na imensidão do rio de Deus, é água para todo canto é lado. Porque na terra prometida há abundância de todas as coisas. Você que tem medo do deserto é porque você se ama mais do que ama Deus, sim ou não? Queridos, eu vivi isso, não foi um único deserto na minha vida. Vários desertos. Mas eu sempre cito esse porque foi algo bem grandão. Existiam desertos menores. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu me amava mais do que amava Deus. E olha que eu amava Deus. Em cada novo deserto, eu percebo que eu passo a amar mais a Deus e me amar menos. Porque a cada novo deserto eu morro mais para mim e me disponho a viver mais para Deus. Crente que é crente, crente não, cristão que é cristão, precisa ter essa resposta na boca. Eu sei que não é fácil, mas precisa ter. Então eu vou dar mais uma chance para você pensar. Não é nem para responder, mas para você passar. Você está disposto a morrer para você e viver para Deus? Quem está disposto, diga amém. Fica com a sua mão levantada. Ninguém nem está olhando, só eu. Quer dizer, todo mundo, mas enfim. Está todo mundo de olho aberto, né? Mas fica com a sua mão levantada. Eu disse, se você está disposto a morrer para você e viver para Deus. Aonde isso acontece? No deserto. Então eu pergunto, se Deus disser para você, ei, vamos dar uma volta no deserto, porque eu estou precisando matar você. O que você diz? Eis-me aqui, ou amém. É difícil, gente. É fácil. Quem acha que é fácil? Eu falo, já chorando, morrendo. Não é? Se você consegue falar sorrindo, aleluia. Eu ainda falo chorando, que eu vou morrer. Mas é para viver para Deus. É o melhor que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Entenda isso. Tem muito cristão e muita, mas muito, que não alcança a promessa. Nunca sai daquele negócio, porque não morre no deserto. Não morre para o velho homem. Querido, presta atenção, até quando? Marido, até quando? Esposa, filhos, até quando? Você vai ficar nesse deserto? Reclamando para o seu líder, da sua esposa, reclamando do seu esposo, reclamando das finanças, reclamando da saúde, murmurando, até quando você vai ficar nesse deserto? É melhor você morrer logo para você e dizer, eis-me aqui, Senhor, se for para viver, eu quero viver para Ti, crendo na Tua promessa e caminhando contigo, em fé e ousadia. Até quando? É no deserto que você aprende a amar mais a Deus do que a sua própria vida. Então vira para o seu irmão para você frisar e diga, é no deserto que você aprende a amar mais a Deus do que a sua própria vida. Quero fazer uma dinâmica, quero que você que entende que está passando por um deserto, fique de pé, aí no seu lugar. Só você que entende que neste momento você está passando por um deserto. Um lugar onde, glória a Deus por isso. Sabe por que eu me alegro? Não é porque você está sofrendo não, irmão, porque lágrima Deus enxuga. Eu me alegro porque se você está no processo, é porque Deus tem promessa. Se você está passando por um deserto, é porque a promessa está chegando. Diga aleluia. Então eu quero que você feche o seu olho aí no seu lugar e comece a declarar, Deus me muda. Se quebrante na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, eu te guiei pelo deserto para te humilhar,
Te humilhar não é escarnecer de você, não é isso. Te humilhar é te quebrantar, para você entender quem você é e quem Deus é. Então é lugar de quebrantamento, é lugar de você dizer: Deus, eis-me aqui. Esse deserto está árido, esse deserto está difícil. Quantas vezes eu murmurei. Deus, quantas vezes. Faz tanto tempo que eu estou andando em círculos. Às vezes chego a olhar novamente para o Egito. Às vezes fico reclamando para que o Senhor satisfaça os meus desejos. Deus, tem misericórdia da minha vida. Igreja, diante de um mar de impossibilidade, você orou tão alto. Eu te convido no deserto. É um lugar de você se levantar com fé e ousadia. Que haja em você um espírito diferente. Comece a declarar diante de Deus que você escolhe morrer para você e viver para Deus. Diga: o deserto não vai me matar. Vai dizendo aí tudo que você ouviu até agora sobre o deserto. Deus, o deserto não vai me matar. Eu me lembro dos momentos em que eu estava tendo os sintomas de pânico. E a sensação era de como se eu fosse morrer. Mas o deserto não me matou, porque eu escolhi morrer para mim mesmo naquele deserto e viver para Deus. Eu escolhi mudar as minhas prioridades. Eu me deixei transformar. Eu me humilhei. Eu me quebrantei. E eu mostrei e revelei o meu coração ao Senhor, sem escondê-lo de forma alguma. Eu me abri para que o Senhor me transformasse. Deus, faça isso com cada um dos meus irmãos que estão passando pelo deserto. Que eles não permitam que o deserto os mate, mas que eles escolham hoje morrer para si mesmos, para a sua própria vontade. Oh Senhor, dê a eles força para isso, e escolham viver para Deus, viver pela palavra, viver firmados nas promessas. Abra sua boca e ore mais alto que você puder. É difícil passar pelo deserto, não é? Continue orando, o Senhor está dizendo algo a você. O Senhor está dizendo: é muito difícil passar pelo deserto, porque você não entendeu que eu estou com você neste deserto. Eu estou com você. E eu te enchi do meu Espírito Santo, que te capacita a passar por este deserto. Então eu quero que você comece a orar em línguas agora. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que vocês, alguns deste lugar, vão sentir o toque de Deus em você e no seu corpo físico. Cheira lá, yes. Veja aquele que vem ao teu encontro. Veja aquele que vem ao teu encontro no deserto. Ele é aquele que te acompanha, que te conduz, que te orienta. Oh! Ele é uma nuvem sobre você. Quando o calor desse deserto é muito forte, Ele alivia este calor sobre a sua vida. Ele te sustenta ali. Ele paira sobre você. Ele paira sobre você. E quando o frio do deserto quer te sucumbir, Ele é a coluna de fogo que te sustenta, que te aquece, que te fortalece, que te orienta. Ele está contigo todos os teus dias, até a consumação do século. Não permita que o deserto confunda os seus olhos. Não permita que o deserto traga confusão à sua mente, miragens, falsas visões. Não permita que o deserto mexa com a sua cabeça. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que prometeu a você e é fiel para cumprir as promessas. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Oh, você não está sozinho neste deserto. A mão poderosa do Senhor te segura. A mão poderosa de Deus te sustenta. A mão poderosa de Deus está contigo. Ele te guarda por cima, por baixo,
É no deserto. É no deserto que você precisa de tudo isso. Oh, olhe, os seus pés não se incharam. Caminhando tanto tempo por terreno árido, o Senhor tem te sustentado. Ele tem sido a tua força e o teu socorro bem presente no tempo da angústia. O deserto não é o teu lugar. O deserto não é o teu lugar. Não é lugar para você habitar perpetuamente. O deserto é o lugar para Deus trabalhar com você. O Espírito me incomoda para que você ore mais um pouco. Tem momentos em que nós não podemos atrapalhar o que Deus quer fazer. Alguém nesse lugar, podem continuar orando, que ao sair de casa disse: esse ano foi um ano muito difícil. Este ano foi pior que 2014. E o seu coração se entristeceu por fazer uma reflexão sobre o ano de 2015. Eu quero dizer, se neste ano você passou por um deserto, seja aprovado. Chegou o momento de você entender o processo. Seja aprovado por Deus e passe deste deserto hoje. Morra para você, decida de uma vez por todas. Oh, xaralabalaie, xaralabalaie. Oh, é no deserto que você aprende a amar mais a Deus do que a você mesmo. Olha para mim um pouquinho. Josué e Caleb. Neles houve um espírito diferente. E eles, de toda aquela geração, eles foram únicos que saíram vivos para Deus daquele deserto. Vira para o seu irmão e diga assim: eu quero que você morra no deserto para você mesmo e saia dali pronto para viver o melhor de Deus. Se sua esposa, seu esposo ou seus filhos estão aí, diga isso para eles. Eu quero que você morra no deserto e saia dali pronto para viver o melhor de Deus. Não há coisa melhor para se desejar. O que adianta desejarmos um feliz 2016? Claro, é bom, isso é normal dizermos. Mas sabe o que é? O que traz efeito? Talvez seria dizer isso: olha, morra no deserto e saia dali para viver o melhor de Deus em 2016. Pode sentar, eu quero acabar. Dentro desse processo, existe a terceira e última coisa que eu quero dizer nessa noite. Primeira coisa que você precisa crer diante do mar de impossibilidade. A segunda coisa que você precisa é morrer no deserto para você mesmo, para sair dali e viver o melhor. Todos entenderam isso? Sim ou não? E a terceira coisa que você precisa entender e última é que para as promessas de Deus, para você alcançar as promessas de Deus, os sonhos de Deus, você vai enfrentar oposição, você pode enfrentar perseguição e no mínimo você vai se deparar com pessoas que não acreditam nisso. Sim ou não? É uma realidade. Mas eu quero dizer para você, não desanime, o Senhor é por ti. Ser forte e corajoso.
Queridos, José teve um sonho. Quantos conhecem a história de José? Isso, ele sonhou, tal, né? E aí ele foi, contou os sonhos para os irmãos fizeram o que com ele? Foram, abriram um buraco aonde? Aonde? Tá vendo? Para alcançar a promessa, você tem que passar pelo... José também passou por lá. Fizeram uma vala, enfiaram ele lá dentro, enfim, para morrer no deserto. Foi para isso ou não? O que os irmãos... Matemos, como é que é, William? Como é que José, como os irmãos de José falavam? Vamos matar. É um teatro que nós fizemos, essa era a fala dele. Agora, vamos matá-lo e jogá-lo no poço. Enfim. Foi exatamente isso, lá no deserto. Então, jogaram José ali para que ele morresse. No deserto, você precisa morrer para viver para Deus. Mas, se arrependidos foram lá, pegaram e o venderam como escravos. Para quem? Exatamente aonde ele deveria ir. O sonho dele ia se realizar lá, no Egito. Queridos, presta atenção. Deus usa os seus inimigos para conduzir, para levar, para empurrar, para dar um power em você. Sabia? Dar um power, você gostou, né? Traduz, deixa o Espírito dizer. Você está entendendo? Às vezes são os nossos inimigos que fazem você se levantar e continuar caminhando. Deus usa até os inimigos ao seu favor. Diga amém. Na vida de Mordecai, pensa, gente, um homem bom, mas tinha um homem, Amã, sim ou não? Que queria a morte de Mordecai. Ele queria fazer de tudo para prejudicar Mordecai. Mas sabe o que aconteceu? Ele queria humilhar Mordecai. Mas sabe o que aconteceu? Quem foi humilhado? Ele. Quem morreu? Ele. Porque Deus luta por você. Você não precisa, queridos, achar que seus inimigos, seus opositores vão conseguir frustrar a promessa de Deus para a sua vida. Para com isso. Quem prometeu é? Quem cumpre é? Você é a parte ativa do processo. Seus inimigos, se Deus quiser usá-los, você vai usá-los. Senão, Deus é mesmo que cuida deles. Moisés foi rejeitado pelo povo. Eu não vou ler porque nós já estamos tendo que acabar. Mas está lá. Quando ele vai e tenta resolver um problema entre os seus irmãos ali, né, entre o seu povo, eles dizem assim: o que você está achando? Acaso alguém te constituiu juiz ou líder sobre nós? Quer dizer, o povo rejeita Moisés. E aí Moisés vai embora para o lindo. Moisés vai embora para o... Lá ele morre para ele. E quando Deus o chama para viver para Deus. As promessas de Deus. E quando ele volta para ser exatamente o quê? A própria palavra de Deus diz que ele volta e Deus o coloca como líder e juiz sobre o povo. Exatamente aquilo que o povo olhou na cara desse de você não é. Deus, depois de 40 anos, volta lá e fala, ele é. Porque eu que pus. Sabe o que eu entendo nisso? Que depois do deserto, sabe o que acontece? Quando você entrega os seus opositores, os seus perseguidores para Deus, Deus prepara um banquete na presença dos seus adversários. Ele mesmo é quem unge a sua cabeça com óleo e faz o teu cálice transbordar. Aleluia! Vira para o seu irmão e fala, você acha que é pouca coisa? Eu não sei se você consegue ter a dimensão disso. Neemias recebeu uma ordem de Deus de reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Neste processo, Sambalá e Tobias se levantam como opositores e querem atazanar Neemias. Ele não dá moral para os seus opositores, confia em Deus. E neste momento, ele, o povo, se junta mais. A palavra do Senhor diz que a partir daí, com uma mão eles construíam e com a outra mão eles seguravam a espada.
Queridos, quando nós estamos rumo, presta atenção nisso que é a última coisa. Quando nós estamos caminhando rumo à promessa, depois de crer, mesmo que seja impossível, depois de enfrentar o deserto e se deixar moldar por Deus, opositores se levantam e é neste momento que você é revestido de força. É neste momento que Deus te reveste de força e diz: ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. É neste momento onde os inimigos se levantam que o Senhor te dá uma força que vem dele, que não é sua. Você não vence os seus inimigos por sua própria força. Ela tem que vir dele. A coragem vem dele. A ousadia vem dele. Isso é tão lindo, porque depois de ter vencido a impossibilidade, crido na promessa, depois de ter enfrentado o deserto, escolhendo morrer para você e viver para Deus totalmente, você se depara com opositores, com perseguidores, e porque você já morreu no deserto, você não quer brigar, você sabe que a sua luta é espiritual. Então você se reveste de força, você permanece firme e o teu Deus luta em teu favor. E Ele te garante a vitória. E Ele faz com que todos aqueles que se levantaram contra você reconheçam que o Senhor é contigo. Não há vitória melhor que essa. Não desanime. Deus cumpre o que prometeu. Você precisa responder bem ao processo. Eu quero terminar então, porque nós vamos para a oração. Eu quero terminar dizendo para você, eu não vou pedir para você levantar e guerrear contra os seus inimigos agora. Porque todos nós temos aqueles que nos perseguem, aqueles que se opõem. Mas eu quero convidar você, que neste momento, desculpa, deixa eu reformular a minha frase. Eu não vou pedir para você se levantar porque tem opositores ou porque tem alguém te perseguindo. Não. Eu quero que você se levante, e só se levante, se você quiser ser revestido de força, para continuar rumo à promessa nessa noite. E para ser revestido de força, é algo que tem que vir de você. Ele vem de Deus para você, mas flui de você. Não é pôr o dedo na tomada e ser eletrocutado, não é esse tipo de força. É algo que Deus gera aí no seu interior. É algo que Deus te levanta como um grande guerreiro, capaz de conquistar promessas. Neste processo, você vai enfrentar essas coisas. Mas em Deus você é mais do que vencedor. Eu quero que você feche seus olhos. Queria que o ministério subisse aqui. Talvez você já tenha desistido de sonhos. Ou porque o deserto foi tão angustiante, você passou a duvidar se Deus realmente prometeu algo a você. Talvez você já sonhou em ser líder de célula, que isso já queimou no seu coração. E porque você passou lutas, desafios, pessoas que se opuseram a isso, dizendo que você não era capaz, de alguma forma te mostraram isso, você desistiu de sonhar, desistiu de crer. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se você decide que precisa ser revestido de força nessa noite, para sair daqui com fé e ousadia, eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar. Queridos, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessa para você. Creia nisso. Não desista. Você não é fraco. Deus está querendo dizer isso para você, você não é fraco. Porque Deus te fortalece.
pode então todas as coisas porque Ele te fortalece. Você poderá sair desse deserto sim, é só se deixar transformar. Você não vai ceder aos seus opositores ou aos seus perseguidores, porque Deus quer te dar força nessa noite. Ele diz para algumas pessoas: olha, está tão perto, muito em breve, eu farei uma mesa na presença dos teus inimigos, e naquele dia eu vou ungir a tua cabeça com óleo. E o teu cálice vai transbordar de vinho. O teu cálice vai transbordar de vinho. O teu cálice vai transbordar de vinho. Oh, as tuas lágrimas de hoje no deserto, oh, rabaxereleia, não se compararão à alegria que o Senhor vai derramar na tua vida no dia da tua vitória. No dia da tua vitória, creia, espere, confie. Oh, erga sua voz, comece a orar, seja revestido de força. Oh, acelera, revestido de força, oh, creia. Os nossos inimigos terão que ver o óleo de alegria sobre a nossa vida. O óleo de alegria que virá sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Receba ousadia, receba força. Vamos duplicar. Receba força, ousadia. Oh, a promessa é para tua casa. A promessa é para tua casa. Não desista. Não desista. Oh, Aleluia. Levante as suas mãos. Nós temos 4 minutos para passar 2015 para 2016. Nós temos que parar, como nós ouvimos na palavra. Você que tem WhatsApp, você pode ter visto isso esse ano, esses 2 dias ou hoje. Ah, que 2016, irmão, não vai mudar nada se não tiver um outro espírito em você. Se você não entender o processo. Então o que nós precisamos, em nome de Jesus, é mudar aqui dentro. É ter o mesmo espírito de Caleb e de Josué. Nós entendemos a palavra, temos que aplicar essa palavra. Então eu quero desafiar nesses 3 próximos minutos de 2015 que está acabando, vamos entrar em 2016. Mas não é o ano que vai fazer diferença na sua vida, nada disso. Esquece isso. O que vai mudar 2016 é a tua atitude, é a tua fé, é um outro espírito de encarar o deserto. Eu digo para você, irmão, eu estou diante do mar da impossibilidade. Mas eu vou continuar crendo, profeticamente eu pisei, esse mar vai se abrir. Eu sei que vai ter o deserto, mas eu creio na minha promessa. Levante a sua mão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que consegue entrar no nosso coração para mudar o nosso espírito. Nós precisamos do espírito de Josué e de Caleb. Aqui, Deus, nós temos pessoas em deserto, temos pessoas diante do mar da impossibilidade. Talvez tem pessoas que estão diante dos Sanbalates e Tobias, diante daqueles que estão desdenhando de nós a nossa fé. Mas em nós, nesta igreja,
agora a unção do teu Espírito, o outro Espírito, o Espírito de Josué e Caleb, e nós vamos crer na promessa, mesmo que tenha deserto. Nós receberemos a promessa, porque cremos que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Levante a sua mão e comece a declarar: eu não vou desistir, eu recebo essa unção, em nome de Jesus. Eu recebo essa unção, esse outro Espírito, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, pastora, levante a sua mão. Libere a unção sobre eles. Receba o outro Espírito, o Espírito Santo de Deus, tomando a sua vida, tirando todo o medo, toda a incredulidade. Agora, em nome de Jesus, receba a unção, receba a fé, receba a ousadia e não pare. Levante e comece a caminhar. Aleluia. Vou mandar aqui neste lugar. Recebe. Quando Deus decretar a tua vitória, sai da frente toda a potestade, toda a incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir. Coisas que não são, ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar. Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, Jeová. Quando ele entra na guerra é pra vencer, ele tem poder. Você, levante a sua mão e diga: eu sei. Toda enfermidade vai ter que sair. Ordene agora e veja o inimigo fugir, pois Deus está presente aqui neste lugar. Eu sei. E de mãos vazias não sairemos Diga. daqui. Levante as mãos agora para receber. E veja o impossível aqui. Recebe ousadia, Em nome de Jesus. recebe fé, recebe Feliz ousadia. 2016. Poder. Que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Esse ano vai ser o ano da tua vitória. Receba a tua promessa. Esse ano, receba a tua promessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão. Levante a mão dele. Fala assim: as promessas vai acontecer em 2016. Nós já entramos agora em 2016. Começa a declarar em nome de Peraí só um Jesus. pouquinho. Exatamente agora, acho que são meia-noite. Eu quero que nós entremos diferente em 2016. Você vai entrar com o grito da vitória. Diga assim: Senhor, Senhor, comece a me preparar começa a me uma preparar. mesa. Uma mesa Uma mesa na presença na dos presença meus dos adversários. meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Recebe, recebe, Aleluia. recebe vitória. Recebemos a vitória, Senhor. Receba a vitória na sua casa, na sua família. Oh, salvação, libertação, unção, prosperidade, cura. Receba em nome de Jesus. Rebaixa, Recebe vitória. oh, rebaixerere, aleluia, aleluia, Dê um aleluia. grito de júbilo. Um grito de vitória ao nosso Deus. Triunfe, triunfe, triunfe sobre os teus inimigos. Glória a Deus. Só um minuto. Olha aqui, Amor, fala assim: 2016 já chegou, mas eu vou enfrentar ele com outro espírito, com fé e ousadia, e eu recebo a minha promessa neste ano, em nome de Jesus. Quantos crê? Fala amém. Aleluia, aleluia, aleluia. eu só quero compartilhar algo que veio ao meu espírito. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça. Eu declaro que em muitas vidas desse lugar, Deus já começou a derramar a unção do Senhor de vitória.
Nessa noite, o Senhor diz para algumas pessoas: hoje eu começo a ungir a tua cabeça com óleo. Se prepara, diz o Senhor. Oxa, ora em línguas um pouco. Aleluia. Se prepara, diz o Senhor. Óleo fresco sobre a sua cabeça. Eu começo hoje a ungir a tua cabeça com óleo. Hoje a tua cabeça com óleo. Em breve você verá a mesa que eu preparei. O teu cálice vai transbordar. Oh, em breve, diz o Senhor. Em breve, em muitas vidas neste lugar, você verá a mesa que o Senhor preparou, o banquete para você. E neste dia, o teu cálice vai transbordar. Deus te unge hoje para a tua vitória. Pra tua vitória, pra tua vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça e cremos na tua palavra. E não vamos errar nesse processo. Vamos nos alegrar. Como diz Moisés: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Porque eu creio que com o Senhor podemos enfrentar o mar da impossibilidade, porque o Senhor é o Deus do impossível. Podemos enfrentar o deserto, porque o Senhor é o nosso refrigério. E podemos enfrentar os nossos inimigos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Que a tua bênção e que esta palavra possa levá-los a esse ano a conquistar, a tomar posse da promessa. E como igreja, Senhor, nós recebemos a tua presença para ir conosco, para recebermos as nossas promessas, porque quem fez da promessa é fiel para cumprir. Que a graça do Senhor, que é o poder de Deus, esteja sobre a sua vida hoje, todo esse ano e para todo sempre, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Feliz 2016. Cumprimente pelo menos uns 10. Fala assim: esse ano 2016 você vai ter outro espírito. Vira para ele e fala assim: feliz 2016. Mas você vai ter um outro espírito para conquistar as suas promessas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.